acolhimento ele é singular, ele vai ser sempre diferente de um para o outro, dependendo da criança, da história da família dela, dependendo da idade do entendimento dessa criança. Então, cada acolhimento é único. Mas são crianças e adolescentes que estão numa medida temporária, né, de proteção. Portanto, elas vivenciam, como eu falei, a ruptura com o mundo conhecido dela. Elas chegam no serviço, mundo novo, uma família nova para conhecer. E lá no final do processo de acolhimento, ela também tem uma saída, né, um desligamento do serviço. Ela vai viver uma outra transição. Então, a gente precisa olhar para essa criança e para esse adolescente e pensar que a gente tem que oferecer um acompanhamento sistemático, um acompanhamento estreito durante todas essas etapas do acolhimento. A chegada, o processo todo em si do acolhimento e a sua saída do serviço. Eu acho que a criança vem de uma situação de ruptura brusca. Então, ela rompeu com aquilo que era familiar, independente se era bom ou não, era o familiar, então tudo é novo. Então essa criança está lidando com um desconhecido, com uma casa que ela não conhece, com pessoas que ela não conhece, e ela precisa do mínimo ali de suporte para conseguir elaborar e confiar, né, nesses novos adultos cuidadores. Então é super importante o afeto, o colo, o carinho, porque ela vai precisar entender que mesmo gostando, mesmo sentindo falta da família, ela não pode estar com eles nesse momento. Então é super importante que tenha aí esse amparo, tanto da equipe quanto da família acolhedora, para entender que ela está segura e que ela vai ficar o tempo que ela precisar. Como a gente faz esse acolhimento? Através de processo de atendimento e de escuta qualificada dessa criança, realizado pela equipe técnica e, se necessário, depois o encaminhamento dessa criança para atender as suas necessidades em outros serviços. A participação dessa criança em atividades grupais que o serviço pode oferecer, a realização de visitas domiciliares onde a criança está morando, né, na residência da família acolhedora, o acompanhamento escolar dela, se ela já estiver inserida, né, numa unidade escolar, o acompanhamento próximo de saúde, de inserção em outras políticas, em outras atividades. Então, são diversas formas que as equipes técnicas podem pensar para realizar esse acompanhamento. Agora, é preciso que seja estreito, né, pensado para aquela criança, para as necessidades dela, de quanto em quanto tempo, né, esse acompanhamento vai ser feito, qual é a rotina que vai se estabelecer para efetivar esse acompanhamento. O acompanhamento das crianças que estão acolhidas a gente faz através de visitas domiciliares, né, na casa da família acolhedora. Eventualmente a gente também faz atendimentos aqui na sede e contato frequente com o adulto que está cuidando dessa criança, né? Então, para pensar rotina, pensar estratégia, manejo de comportamento. Então, é uma relação muito próxima entre equipe e família acolhedora. A gente também tem os momentos, né, com a criança que a gente faz o atendimento e aí a gente vai mesclando observação e intervenção com essa criança muito particular, assim, singular. Então, depende muito da criança, se é verbal, se não é, se é uma criança mais velha, e aí a gente vai moldando as estratégias para ir ajudando essa criança a elaborar, né, esse novo momento da vida, elaborar as fases que vão tendo no processo e essa nova moradia. Agora, a gente também, olhando para cada fase do acolhimento, uma fase de chegada, né, uma fase inicial do acolhimento, uma fase média de acolhimento, onde a gente está em pleno trabalho técnico, e uma fase final, a gente pode ter a necessidade de olhar para essa criança e para esse processo de acompanhamento de formas diferentes. Então, na fase inicial do acolhimento, eu vou ajudar essa criança a se adaptar nessa nova rotina que ela está vivenciando. Eu vou ajudá-la a entender o que é o acolhimento e por que ela veio para o acolhimento, né? Na fase média do acolhimento, a gente vai estar em pleno processo de acompanhamento da família dela, de realização de encontros mediados com a família. Então, é necessário que nessa fase média, o acompanhamento ele ajude a criança a ir compreendendo como está se desenvolvendo
essas tentativas de superação de dificuldades junto com a família dela e das possibilidades que ela vai ter tendo de ser reintegrada para a família dela ou não. E lá na fase final do acolhimento, nós podemos pensar que a gente vai ter que intensificar novamente, se necessário, o acompanhamento, as visitas, a escuta, a participação grupal, para ajudá-la a se preparar para essa nova transição, né? Que é a despedida do serviço, a despedida da família acolhedora e a chegada dela, né, na família dela, na família, nos pais, com os pais biológicos, ou na família extensa, ou o encaminhamento dela para uma família por adoção. Então, em cada fase, a gente vai direcionar um pouco os objetivos do nosso acompanhamento. O momento da chegada é um momento muito importante, assim, porque ele vem depois de uma ruptura brusca. Então, quando ela chega, ela está lidando com um total desconhecido. Ela não conhece a gente, não conhece a família acolhedora, então a gente precisa de muito amparo dessa criança. Então, como eu disse, a gente vai nomeando o que está acontecendo. Essa família acolhedora tem que ter uma disponibilidade, assim, física e emocional para acolher essa chegada. E também o que a gente tenta fazer no serviço é conseguir reunir o máximo de informações dessa criança para conseguir ter alguma continuidade. Então, se a gente souber como ela gosta de dormir ou como ela gosta de brincar, se ela tem uma comida que ela gosta mais, a gente tenta promover isso na chegada, porque dá uma sensação ali de segurança. Mas, no geral, a gente não tem muitas informações, então a equipe tende a ficar muito mais próxima da família acolhedora, assim, é um período de adaptação, então as primeiras noites, o primeiro banho, isso tudo exige muito da família acolhedora e a equipe vai dando esse suporte aí através de visitas, de contatos frequentes para a gente poder pensar no melhor manejo, dependendo do que essa criança vai trazer. Quando a criança vai sair do acolhimento, ela passa por um período de transição. E aí esse período de transição vai durar o tempo que ela precisar. Então a gente vai fazendo alguns encontros, a gente vai intensificando os encontros com a família até que ela se sinta segura para sair da casa da família acolhedora e ir para a sua família definitiva. No processo de adoção, quando chega então essa família adotiva, a gente vai apresentando para essa criança. Então a gente começa com visitas na sede do serviço, essa criança vai brincando com esses novos cuidadores, até que a gente conta para ela que é a família dela que chegou, aí ela conhece a casa desses pretendentes, esses pretendentes também conhecem a casa onde ela está morando, para se apropriar da rotina, entender ali como que ela gosta de ser cuidada, e depois quando ela vai se sentindo segura, ela vai passando alguns períodos na casa desses pais adotivos, né, até que ela consiga dormir, e aí ela vai definitivamente. Então, as crianças elas vão sentindo, né, que as coisas vão se intensificando e vão se preparando para essa saída. Então, a gente sente, a criança, independente da idade, ela mostra pra gente quando ela tá pronta para se despedir da família acolhedora e ir para a família definitiva dela. Então, a gente vai fazendo esses passos até sentir essa segurança para que ela vá definitivo. Olha, as crianças se despedem muito bem. Eu acho que elas se despedem mais fácil do que os adultos, assim. Então, elas vão sentindo, elas se abrem. Uma criança que se vincula bem com a família acolhedora, ela vai se vincular bem com os seus novos cuidadores. Então, ela vai se abrindo, vai sendo conquistada. Então, a gente vivencia aqui processos muito tranquilos, assim, bonitos. E não tô dizendo que não tem choro, que não tem saudade. Tem, mas tem espaço para ela poder chorar e ser acolhida, para ela sentir medo e ser acolhida. Então, eles se despedem muito bem, assim, eles conseguem entender e ir para a próxima etapa da vida deles.